Paz, igreja. Eu creio que vocês já foram abençoados. Amém. Deixa eu me organizar aqui. O Senhor é bom o tempo todo. Pai querido, obrigada. Obrigada por esta noite. Obrigada pelo seu amor em nossas vidas, pela sua graça. Muito obrigada, Senhor. Sabemos que nada disso poderia acontecer se não fosse a tua vontade. Que o Senhor nos diminua nessa noite para que tu cresças. Nós estamos aqui para dar toda a honra e glória ao Senhor, nosso altíssimo, nosso único e suficiente eterno Salvador. Glória a Deus, amém. Muito feliz de ter sido convidada, porque hoje o Ministério da Dança, ele trouxe um tema chamado graça. E nós podemos notar que a graça é derramada neste ministério, amém? Glória a Deus. É um ministério que vai transformar vidas, eu creio. É um ministério que Deus tem usado os pequenos e os grandes para transformar, começando dentro de casa. E eu creio disso. Crianças têm trazido paz para a igreja. Criança tem trazido famílias para a igreja. É essa graça que o Senhor já tem derramado neste ministério, eu creio. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, vamos ler aqui Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Deus me deu essa passagem para que a gente entendesse o que é graça do Senhor nas nossas vidas. E aí, Ele me deu a passagem de Pedro. Pedro negando Jesus 3 vezes. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-o acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou eu. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esta passagem, como outras várias na Bíblia, Deus nos mostra o que é graça. E antes de entrar na história, eu pesquisei, estudei bastante sobre graça. Conversei com o pastor Ralph também sobre o tema. E eu trouxe aqui um significado que eu achei bem completo sobre graça. Graça é a força capacitadora que é concedida por Deus através do teu Filho Jesus Cristo. Veja, a graça é a força capacitadora. A Letícia, minha filha, quando abriu o culto falando sobre graça, ela já mencionou isso, sem a gente combinar. A graça, ela revela o amor que Deus tem por nós. A graça é um presente que justifica o injustificável, que perdoa o imperdoável, que salva o perdido, que levanta o caído e que nos dá a segunda chance. E é sobre a segunda chance que nós vamos falar. Sobre a graça que Deus nos dá, que derrama em nossas vidas. A graça, ela é realmente um presente.
mas ela precisa ser alcançada. E a graça ela é alcançada pela fé. E a fé, como nós sabemos, é ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é interessante, porque tem um teólogo alemão, que eu não vou falar o nome aqui, que eu não sei soletrar o nome dele, que ele escreveu um livro interessante chamado A Graça Barata. E o que significa isso? Ele disse o seguinte, bem interessante, que a graça barata destrói uma igreja. Ela é o fim da igreja. Porque é uma graça que prega o perdão sem o arrependimento. É uma graça que prega o batismo sem disciplina. É uma graça que prega, que fala da ceia, mas não fala da confissão dos pecados. É uma graça que fala de cruz, mas não fala de Jesus Cristo vivo. A graça, ela não veio para nos trazer conforto. A graça não veio para facilitar as coisas. Não. A graça veio para transformar. A graça veio para nos ajudar a cumprir algo que nós não conseguimos pela nossa força. Isso é graça. A graça de Deus é isso. Mas nós precisamos buscar isso. E não é sentado num sofá, assistindo televisão, que a gente busca fé, que a gente busca comunhão, que a gente busca uma intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus não pode ser rasa. A intimidade com Deus é dia a dia. É um exercício diário. Isso é comunhão. É isso. E estes jovens desta igreja, eu creio que farão diferença nessa geração. Porque já estão exercitando este princípio. Eles já buscam isso através da adoração na dança. Eles já buscam isso através de oração. Não é só dança. Não é só dança. É oração. É uma declaração de fé através da dança. É uma declaração de amor através da dança. Por isso que parabéns para vocês que estão incentivando esta geração que irá transformar vidas lá fora. É uma criança que vai estar ministrando dentro da família o que é amor de Cristo. É este jovem que está indo para a faculdade transformar vidas lá dentro. Eu creio. É isso que Deus tem nos ensinado através do Evangelho. É isso. Aqui é o acesso para todos. Mas poucos entendem a palavra. Ou poucos resistem à palavra. Porque como eu disse agora, a graça não é de qualquer jeito. A graça não é fácil. Não é porque Deus faz as coisas para mim que eu vou ficar só esperando. Não. Não é isso. E Deus é tão maravilhoso que quando eu iniciei falando que a graça já estava sendo derramada neste ministério, é porque muitos aqui não nasceram com este dom, mas Deus está derramando. Deus está derramando. E é o que Ele tem derramado para nós diariamente. Quando nós nos levantamos todos os dias pelas manhãs. É a graça sendo renovada em nossa vida. Não dá para que a gente não se entregue de uma forma verdadeira
Porque Deus nos alcança. Assim como Ele fez com a passagem do filho pródigo. O filho foi embora, levando o que era dele por herança. E ele fez tudo de errado. Mas a história nos conta que quando o filho estava voltando, o pai já estava de braços abertos. O pai não queria saber o que ele tinha feito de errado. O pai não queria saber o que ele tinha feito com a herança. O pai só estava esperando o filho chegar. Porque ele tinha uma grande festa para o filho. E é isso que Deus nos dá. Nos dá a chance de começarmos de novo. Nos dá a chance de esquecermos de um passado, de uma vida de pecados e começar tudo novo. E aí voltando para a história de Pedro. Pedro era um homem difícil, com personalidade muito forte. Pedro achava que ele era o que mais gostava de Jesus. Dentre os discípulos era o que eu mais gostava. E lendo sobre Pedro, isso deixa claro. Pedro andou com Jesus, foi escolhido por Jesus, viu milagres acontecendo, inclusive a própria cura da sua sogra. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu milagres de multiplicação acontecendo. E na hora que Jesus mais precisava de Pedro, não que precisava, porque Jesus não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Mas no momento mais difícil de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mesmo andando com Jesus, mesmo vendo tudo isso acontecendo, Pedro negou. Não foi surpresa para Jesus, porque ele já tinha previsto isso. Jesus já tinha falado para Pedro que antes que o galo cantasse, ele negaria o 3 vezes. E Jesus negou. Pedro negou. Quando Pedro negou pela 3ª vez, como conta a passagem, e olha para Jesus. Jesus não estava olhando para Pedro com um olhar de punição. Jesus não estava olhando para Pedro, condenando Pedro. Jesus olhava para Pedro com amor. Jesus olhava para Pedro, sentindo a dor de Pedro, porque Pedro não negou Jesus porque não amava. Pedro negou Jesus por medo. Por medo. Então, mais para frente, a história conta, Jesus foi crucificado, depois ressuscitado. E aí aquelas mulheres foram para o sepulcro. E quando elas olharam, a pedra não estava mais naquele sepulcro, já estava removida. Elas entraram, e quando entraram, Jesus não estava mais lá. Mas estava um anjo que tinha um recado para os discípulos. O anjo falou para as mulheres: vá e fale para os discípulos e para Pedro. Olha a importância disso. Eu li várias vezes e não tinha chamado a minha atenção. Porque se Jesus só dissesse discípulos, subentende-se todos, certo? Mas Jesus quis tratar de forma individual já Pedro. Ele disse, o anjo disse, vá e diga aos discípulos e para Pedro que Jesus o espera na Galileia. Olha Deus já tratando com a dor de Pedro. Olha já Deus derramando a graça na vida de Pedro. Olha só os cuidados.
E aí, a história conta que Jesus foi para encontrar os discípulos. E aí, os discípulos mais lá para frente já estavam pescando, e Jesus na praia chama-os pelo filhos. Filhos, não tem nada para comer? Por que filhos? Porque Deus já está cuidando, Jesus já está cuidando de cada um, de cada dor, e da dor de Pedro. Se somos nós, seres humanos, que fomos rejeitados, que recebemos não, que fecharam as portas para nós, que puxaram o nosso tapete, que nos caluniaram, será que nós teríamos esse amor? Por isso, quando eu disse sobre esse teólogo que escreveu esse livro, ele disse que não adianta a igreja pregar, falar sobre perdão sem arrependimento, porque a transformação é de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. E aí, Jesus segue com os discípulos para jantar todos. E aí essa parte é linda, linda, linda. Porque Jesus pega Pedro de uma forma bem individual e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu amo. E aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E aí ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E aí ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí ele disse: sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus estava fazendo naquele momento? Ele estava trocando a negação de Pedro por uma declaração de amor. Ele estava tirando aquele fardo, aquele jugo pesado de Pedro e dando dele que é leve e suave. Deus, Ele tem falado para nós hoje aqui que Ele quer substituir aquilo que está pesando por aquilo que é leve, que é dele. Mas aí é que está. Não é o homem que convence outro homem. Não é. É o Espírito Santo de Deus. Porque um dia nós fomos convencidos a estar aqui, não somente fisicamente, mas espiritualmente, entendendo, tendo um particular com Deus, entendendo o que Ele quer para nós e procurando ficar cada vez mais perto dele. Foi o que Jesus fez com Pedro. E essa história é linda porque mostra exatamente a graça. Mostra exatamente a graça de uma forma simples, de uma forma leve. E Jesus, Ele faz isso. E fez isso com Pedro, fez isso com aquela prostituta, onde Ele fez a mesma coisa. Ele disse a ela: vá e não peques mais. Então hoje a mensagem é essa. Hoje a mensagem é sobre graça. Não quero saber, Jesus não quer saber do que você fez ontem. Ele quer saber como você vai construir a tua história com Ele a partir de hoje. É isso. É isso. E é isso entre você e Ele. Amém? Amém, igreja?